nome é Luli, eu sou designer, eu estudo artesanato brasileiro. Quando eu falo estudo artesanato brasileiro, eu pesquiso o nosso artesanato. Então, eu estudo os diferentes tipos de trançado que a gente tem no Brasil, as diferentes formas de você fazer um tingimento e assim vai. E eu tô muito feliz com esse convite que a Turiarte me fez, de poder passar para vocês um pouco do meu olhar sobre o artesanato. E quando eu falo o meu olhar, na verdade é o nosso olhar. Porque uma coisa que vocês têm que entender, que ser artesão ou artesã é uma profissão. É uma profissão como a minha, eu sou designer e você é artesã. E quando você coloca o artesanato que você faz de uma maneira profissionalizada, profissional, acredita em mim, quando você escuta muito falar assim, porque gera renda, gera muito impacto, gera fortalecimento na comunidade, sim, gera tudo isso, porque gera dinheiro. Então, se você se coloca como um profissional, você recebe dinheiro através do seu artesanato. E principalmente, quando você se coloca como um grupo, fortalece a sua comunidade, confia em mim, entra dinheiro. Então, com esse convite da Turiarte, o que a gente vai fazer? Eles me convidaram para a gente fazer como se fosse aulas. Então, essa é a nossa primeira aula. São aulas curtas, de aproximadamente 5 minutos. Algumas eu vou falar um pouquinho mais, outras um pouquinho menos. Mas, como a gente está de vídeo online por esse momento, se eu falar alguma coisa e vocês não entenderem, volta, escuta de novo. Então, assim, o primeiro momento, a nossa primeira aula é a gente se apresentar. E da mesma forma que eu me apresentei, eu sou a Luli, eu sou designer, eu pesquiso e estudo artesanato. E as marcas, empresas, me contratam justamente para apresentar materiais, técnicas, pessoas, artesãos, grupos que nem vocês. Porque eles querem desenvolver um produto que seja brasileiro, que tem história, que tem raiz, que tem a nossa cultura e que tem pessoas reais que fazem aquele produto. Então, assim, vamos lá. Exercício. 1. Luli. A gente é um grupo, a gente mora aqui na comunidade e a gente faz artesanato. O nosso artesanato, a gente vende aqui na nossa comunidade. Então, quando vem algum turista ou alguém e quer ver as nossas peças, a gente pega o que tem, tira, põe, não sei o que e apresenta. E o turista vai lá e compra o que a gente tem. E a gente tá feliz assim. Ótimo. Fechou? Fechou. Essa é uma opção. Do tipo, eu produzo e eu vendo na minha comunidade. Tá ótimo. Opção 2. Isso aí é para saber onde vocês estão no mercado. Opção 2. Luli. A gente produz as peças, nosso grupo, nossa comunidade, a gente produz sim. A gente já tem alguns produtos, a gente vende na nossa comunidade, mas a gente vende também na Turiarte. E quando tem a oportunidade, a gente manda nossos pedidos para a feira de artesanato, a gente vende para lojista, a gente aceita encomenda também de lojista. Olha que bom. Então, eu já tenho a primeira, que você é 1, eu só vendo na minha comunidade, né? 2, eu vendo na minha comunidade, vendo na Turiarte, eu aceito encomenda e eu vendo para loja de artesanato. Ou 3, eu vendo na minha comunidade, eu vendo na Turiarte, eu vendo nas feiras, eu aceito encomenda, vendo para lojista, loja de artesanato, e também a gente aceita, sim, desenvolver produto dentro da nossa técnica, dentro do nosso olhar, e a gente vende e faz quantidade. Então, essas 3 opções, que é 1, eu vendo na minha comunidade, 2, eu vendo na minha comunidade e ao redor, próximo dela, para feira de artesanato, na Turiarte, assim vai, e 3, eu vendo na minha comunidade,
na Turiarte, na feira de artesanato, para lojista, e sim, eu estou disposto a desenvolver produto e ter quantidade. Então, esse é o nosso primeiro exercício. Eu quero que vocês parem, conversem e vejam aonde a gente está hoje e aonde a gente quer chegar. Agora, uma coisa que é importante é você ser honesto com você mesmo. De você falar, não, eu tô satisfeita onde eu tô. Olha que bom. Ou não, a gente quer mais, porque a gente quer ter mais dinheiro, a gente quer ganhar mais dinheiro. E qual que é o problema? Vamos trabalhar então. Independente de vocês quererem vender na sua comunidade, na Turiarte, na feira, desenvolver produto, a gente precisa de algumas coisas. E o que que é? Número 1, transparência, comunicação. Eu sei que a gente tem problema com internet, com telefone, com N coisas. Mas se vocês se comprometem a fazer alguma coisa, a gente tem que cumprir. Então a gente tem que ser um exemplo do que a gente quer ser. Se você quer que uma pessoa tenha respeito por você, a gente tem que respeitar. A segunda é produção. Terceira, acabamento. Quarta, comprometimento. E a quinta é o design. Então, eu vou encerrar essa primeira aula. Eu quero que vocês pensem onde vocês estão e se vocês querem mudar. Então, esse aqui é o nosso primeiro exercício. Um beijo, até daqui a pouco. Olá, voltamos para nossa aula 2. A nossa aula de hoje a gente vai conversar sobre produção, sobre pedido, encomenda, quando uma cliente pede um cesto e pede uma quantidade. Só que antes de a gente falar sobre o cesto, como a gente conseguir manter esse padrão, eu quero dar um exemplo para vocês, que é muito fácil. Quando alguém vai no mercado da comunidade e você pede, por exemplo, um chinelo, uma Havaiana, e o seu número é 37, então você pede um 37. E aí, seu colega vai até a cidade e compra um chinelo que está escrito 37. Só que daí, quando ele chega com o seu chinelo 37, você põe no pé, não entra. Porque, na verdade, aquele chinelo é 35, mas está escrito 37. Então, isso não acontece. Por quê? Porque o chinelo tem a produção. Se está escrito tamanho 37, é sempre o tamanho 37, é sempre o mesmo tamanho. Então, não existe isso de você ter um tamanho 37, escrito 37, mas na verdade é um 35, é um 42. Então, é assim que vocês têm que pensar. Da mesma forma que vocês compram um produto esperando que seja daquele tamanho, vocês têm que vender o produto do tamanho que a cliente está esperando. Então, como que a gente faz isso? Aonde eu tô, aqui em casa, eu tenho alguns cestos, então eu vou dar um exemplo. Esse cesto, na verdade, é um cesto indígena, de arumã, é um outro material. Esse tingimento é de cumati, é diferente do que vocês fazem, que eu acredito que é de genipapo, né? O que acontece? Eu vejo esse cesto. Nossa, que cesto lindo esse cesto. Tá bom, eu sou lojista, agora eu queria 10 cestos desse. Ah, tá bom, Luri, tá ótimo, 10 cestos, perfeito, muito obrigada, tal. Recebi o sinal e a comunidade vai fazer. Só que assim, como a gente garante que a comunidade vai fazer igual? Então, eu queria que vocês prestassem atenção, que eu vou dar umas dicas de como manter a produção, a padronização. Eu não tô nem falando do acabamento, eu tô falando da produção, de a gente ter do tamanho, assim, pra gente manter o mesmo tamanho. Porque a gente sabe que os cestos, que as tranças, são feitas à mão. Então, pode ter uma diferençazinha ou outra. Isso é uma coisa super normal. E eu acho que é uma coisa que traz beleza para a peça. Mas a gente precisa ter um padrão de tamanho. Então, eu vou mostrar para vocês alguma coisa. Primeiro, é sempre bom vocês terem uma fita métrica. Essa aqui é uma trena. Então, só para lembrar. Altura, comprimento e a profundidade.
altura, comprimento da peça, no caso a gente faz assim, né? O comprimento e a profundidade. Essa peça, no caso, é redonda, mas só para visualizar, tá bom? Do fundo. Ah, Luli, então tá. Como que eu posso manter um padrão? Por exemplo, eu faço um cesto, a minha vizinha vai fazer, as outras artesãs vão continuar fazendo. Como você pode, em vez de fazer, 1, 2, 3, 4, 5 fios, o que eu sugiro, que eu acho que é mais fácil, o que que é? Pega uma caixa de papelão, pega uma tampa de panela, bacia, o que for, já vê a medida. Então, por exemplo, esse aqui é um cesto que vocês teoricamente já fazem. Ó, essa aqui tem 41,5, 41 por 41,5. Então, eu vou subir uma peça de 41 de fundo que a cliente pediu. Aí, a altura, a cliente pediu, sei lá, de 20, para fazer um cestinho assim, ó, pequeno. Então, o que que vocês fazem? O que que eu sugiro? Sempre quando vai fazer uma produção, vocês escrevem. Vocês pegam um papel e fazem modelo, isso aqui chama modelagem. Vocês fazem uma modelagem para vocês manterem o padrão. Porque aí não corre o risco de, por exemplo, eu faço o meu trançado um pouquinho mais fino. Mas a Regina, ou a Joana, minha comadre, minha parceira, minha parceira do grupo, ela faz a trama dela um pouquinho mais grossa. Então, às vezes, eu vou contar 10 e pra ela, tipo, é 8. Então, se eu fazer 10, falar pra ela que é 10 e ela fazer 10, o meu vai ficar assim, que eu faço mais fininha, e o dela, que é mais grosso, vai ficar maior. Então, pra manter o padrão, eu sempre sugiro que a gente tenha uma modelagem. E aí, você pega uma caneta e você fala o nome desse cesto. Ah, esse cesto é o cesto Luli P. Esse é o pequeno. Porque sempre a gente faz variação de PMG. Entendeu? Então, esse é o cesto P. Aí você deixa, você faz um furo e você deixa guardado. O que que eu sugiro? Para esse cesto P, o que que a gente vai precisar? A gente vai precisar qual a quantidade de fibra? Mais ou menos, sei lá, 40 tramas. Aí vocês escrevem, opa, olha a letrinha ruim. Vocês escrevem qual que é o consumo, quanto de material aproximadamente você vai precisar. Por quê? Porque depois, quando eu ligar para vocês, tô dando um exemplo, eu como cliente, ligar para vocês, ligar para a Turiate, falar, Turiate, eu vou precisar de 20 cestos P, 20 cestos Luli P. Aí você vai receber o pedido e vai falar, bom, se a gente tem o cesto Luli P, a gente vai precisar de 40 tranças, sei lá. Então, a gente faz 20 vezes 40, pede ajuda, e a gente já sabe a quantidade de material que a gente vai precisar. Não se esqueça, se vocês não entenderam, volta, tá? E é isso. Porque assim fica uma coisa, você vai começar a subir a peça, você tá começando a subir, o que que você faz? Você coloca esse papelão em cima e você já vê, poxa, tá faltando uma trama. Aí você vai lá e faz mais uma trama. Poxa, fechou, perfeito. Agora vamos subir. E pra subir, você quer saber uma outra dica que eu dou? Que tipo, eu faço muito. Eu pego como se fosse um papelão, assim, ó. E aí eu já vejo, a gente tinha falado 20 centímetros, certo? Porque às vezes é mais fácil, ó, já vi aqui 20. Aí eu faço um risquinho com a caneta. 20 centímetros aqui. Ó. Marquei. Daqui pra cá deu 20 centímetros, que é a altura desse cesto Luli. Aí a gente vai lá. Pronto. Aí eu coloco aqui, ó. Pego uma caneta, escrevo a altura, cesto Luli P. Aí eu coloco aqui, ó, 20 centímetros. Então, eu vou subindo a minha peça. Eu já tenho o meu fundo aqui. Vou subindo. Quando eu estiver subindo, se eu tiver com dúvida, em vez de pegar a fita métrica, pra ficar uma coisa mais rápida, você pega a sua caixa de papelão e já fala, tá faltando mais 2 tramas. Aí você vai lá e vai indo.
E aí você fecha. Essa produção é uma coisa extremamente importante. Porque da mesma forma que quando você encomenda alguma coisa, você quer aquele tamanho que você pediu, você tem que pensar que o lojista também, quando ele encomenda alguma coisa, ele quer daquele tamanho. Deu para entender? Outra coisa que é importante na produção. Quando você pegar uma encomenda, você falar que vai entregar nesse dia, vocês cumprem. Então, para isso ficar uma coisa boa, tanto para vocês quanto para o cliente, veja uma data. Ah, eu acho que a gente faz isso em 30 dias. Tá bom, fala 35. Porque caso aconteça alguma coisa, ou tá chovendo, ou tá sol, ou sei lá o quê, você tem uns diazinhos. E isso dá prazer pro cliente. Porque fala, esse grupo é um grupo que eu posso contar. Eles fazem sim a produção, eles entregam no dia e tem a parte do acabamento. Então, espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam, volta à nossa aula. Me estendi um pouquinho mais. Do jeito, eu acho que eu vou me estender sempre. E eu espero que você tenha entendido. E essa dica de vocês manterem o padrão com essas modelagens é a melhor coisa. Espero que eu tenha ajudado. O exercício de hoje vamos fazer uma modelagem. Simples assim.